Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos ler a Bíblia. Hoje mais um capítulo da Palavra do Senhor no livro escrito por Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 14. Vamos ler a Bíblia? Diz assim a Palavra do Senhor. Naquele tempo viu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João o Batista. Ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, porque enquanto se despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus.
e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Aleluia! Que texto extraordinário! Capítulo 14 do Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo. Amados, por que extraordinário esse texto? Primeiro ponto, porque nós vemos aqui a sabedoria de Jesus, o cuidado, o amor, o zelo de Jesus por todos aqueles que se aproximam dele. Né? Por exemplo, começa falando aqui no texto de Mateus capítulo 14, começa falando da morte de João Batista, tá? Porque Herodes, então, ele na festa do seu aniversário, a filha de Herodias, a mulher do irmão dele, Filipe, a filha dela está dançando e ele diz, me pede o que tu me pediu, eu vou te dar, porque João Batista estava preso, porque o João Batista vestiu o vestido contrário, esse casamento de Herodias com Herodes, porque ele estava possuindo a mulher do irmão dele. Isso não era correto, então ele prendeu, mas ele não matava João Batista, porque temia a multidão, que o tinha por profeta. E aí João Batista é morto, entrega sua cabeça num prato para Herodias, que leva a sua mãe, e Jesus fica sabendo disso, né? E Jesus, ele se retira, ele vai para um lugar, né? Se retira por conta desse episódio, e Herodes, ele soube da fama de Jesus, né? E ele acreditava que Jesus era o próprio João Batista que havia ressuscitado dos mortos, e que então essas maravilhas que Jesus fazia se operava, né, pelo poder de João Batista que havia voltado dos mortos. Mas a gente sabe que não era isso, era o poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus, e por conta disso operava essas maravilhas e sinais. Então nós vemos aqui a primeira multiplicação que está se falando aqui no Novo Testamento, porque nós sabemos que tem uma primeira multiplicação na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nós vamos chegar lá e eu vou estar falando, mas a primeira multiplicação do Novo Testamento foi essa multiplicação aqui, onde sobraram 12 alcofas cheias de pães, né, e alimentaram-se ali 5.000 homens, além fora mulheres e crianças. Então nós vemos ali que depois que Jesus ele alimenta essa multidão, Jesus vai para o monte orar, os discípulos estão no meio do mar da Galileia ali, e acontece que vem os ventos fortes, e no meio da quarta vigília da noite Jesus vai ao encontro deles andando por cima das águas. E o que eu acho lindo aqui, e essa é a lição que eu quero dizer para ti, que independente de tudo que aconteça na sua vida, tipo assim, ó, eu tentei, não deu certo, não consegui, mas eu fiz. Independente se supriu as suas expectativas ou não, seu projeto, seus planos, mas você realizou, você fez. E isso é mostrado aqui, que às vezes as pessoas, elas criticam tanto Pedro, porque Jesus diz, homem de pequena fé, né? Só que, independente da pequena fé de Pedro, ele andou por sobre as águas. Porque quando ele disse, tu, Jesus, manda eu ir ter contigo, Pedro simplesmente saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Ele foi confiando na palavra de Jesus. Então, Pedro, ele na verdade, ele andou, não foram somente sobre as águas, mas o que o fez andar sobre as águas foi a palavra que Jesus falou, vem. E a palavra que Jesus falou, vem, fez um tapete sobre as águas. E quando Pedro pisa nas águas, ele pisa na palavra de Jesus, e ele começa a caminhar em direção a Jesus. Mas olha o detalhe do vento, soprou o vento, veio a tempestade, Pedro temeu. E quando ele começou a sentir o vento, ou seja, para nós, quando nós sentimos as tribulações, nós começamos a fraquejar, e será, e a gente começa a querer naufragar. Mas a notícia que eu tenho para te dar dentro desse texto é que mesmo na pouca fé,
que nós temos: Jesus não nos abandona. Pedro, quando começou a afundar, ele clamou por Jesus. Assim somos nós, quando vem as lutas, as dificuldades, nós clamamos por Jesus. E Jesus automaticamente, instantaneamente, Jesus estende as suas mãos, nos pega e diz: vem comigo, que eu vou te levar para um lugar seguro. E assim foi com Pedro. Quando Pedro clamou, Jesus estendeu as mãos, pegou nas mãos de Pedro e o levou até o barco seguro novamente. E isso foi maravilhoso. E outro ponto que eu achei lindo também, e eu quero concluir aqui o capítulo de número 14, é que eles chegaram do outro lado, em Genezaré, né, na terra de Genezaré, e quando eles chegaram na terra de Genezaré, que eu acho sensacional, a fama de Jesus correu, o povo começou a buscar todo mundo que estava enfermo e doente, começaram a buscar, traz aqui, traz ali, e levaram para Jesus e disseram assim: olha, Jesus, não precisa falar palavra, não precisa pregar, não precisa o Senhor orar, não precisa nada, permita-nos tocar na orla, aleluia, na orla, permita-nos tocar na orla do seu manto, na orla das suas vestes, que se nós tocarmos, ficaremos curados. E Jesus permitiu, e quando o povo, os enfermos iam e tocavam na orla, olha que coisa linda, da sua veste, eles eram curados, eles ficavam sãos. Então aqui esse texto que eu quero concluir, o capítulo 14, dizendo para você: se você acreditar no poder de Jesus, no que Jesus pode fazer, o que Jesus já fez na tua vida, não há necessidade de você vê-lo, não há necessidade de você tocar nele, há apenas a necessidade da veste. Ou seja, agora eu quero trazer para a nossa realidade a necessidade da oração. Apenas ore, crendo, não duvidando. Lá eles queriam só tocar na orla. Você hoje não tem a orla de Jesus para tocar fisicamente, né, materialmente. Você não tem a orla do manto das vestes de Jesus, mas você tem a oração. E a oração é a arma poderosa, é onde você conversa com Deus e você diz: eu creio, Pai, eu creio no nome de Jesus. E você pode ser curada, você pode ser curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Coisa boa é estar com Cristo e permanecer firme com Ele, nem que seja só para falar com Ele, nem que seja só para entrar na oração e ter essa comunicação direta com o Pai. Isso é maravilhoso. Isso já é o suficiente para mim e para a sua vida. Amém? Deus abençoe.